nossa escolha. Agradecemos a todo o plano espiritual que está no momento conosco, no nosso lar, no lar de todos aqueles que ainda poderão vir. E nós pedimos humildemente a eles que nos ajudem, que nos amparem, para que a gente possa compreender todas as lições de hoje, que a gente fique serenos, tranquilos, que a gente deixe tudo que aconteceu no nosso dia hoje, do lado de fora da nossa aula agora, para que a gente fique completamente ligados, né, com tudo que vai acontecer. Nós agradecemos imensamente ao nosso Mestre Jesus, agradecemos especialmente a Kardec, que trouxe tantos ensinamentos para nós. E com todo o nosso amor, o nosso carinho, nós vamos dizer para o nosso Pai que, primeiramente, que Ele aceite o nosso esforço de sermos melhores todos os dias. E a gente diz o Pai Nosso para Ele, que é a oração que o nosso Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, Pai, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos sempre de cometermos o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muito bem. Nós estamos lembrando que nós estamos online agora, também no YouTube, né? E quem quiser participar com perguntas, está à vontade, pode fazer perguntas que o Geraldo, nosso companheiro, vai repassar para a gente e a gente vai respondendo na medida do possível. Nós estamos, então, no capítulo 6 do Livro dos Médiuns, começando a tratar e a conversar sobre as manifestações visuais, ok? Nós paramos numa questão, que é o item, se eu não me engano, o item... Gente, vou lembrar. 22. É o item 100, né? Não, é o item 100. O item 100 começa a falar sobre as manifestações e daí é uma série de perguntas que foram feitas a um espírito e ele está respondendo. Então, nós paramos na pergunta hoje 22, né? Seu Helder, o senhor pode ler? O senhor vai ler para a gente? Posso sim. Helder ou é Lucineide? Eu nunca sei. Sou eu, Helder, sou eu, Lucineide. São dois, semana passada, eu sabia que o seu Helder e era ela. Pois é. Pode fazer a pergunta. É a pergunta 22 e a 23, por gentileza. O espírito, propriamente dito, pode se tornar visível ou não, ou pode, senão com a ajuda do perispírito. No vosso estado material, os espíritos não podem se manifestar senão com a ajuda do seu envoltório semimaterial. É o intermediário através do qual age sobre os vossos sentidos. É sob este envoltório que eles aparecem, às vezes, com uma forma humana ou outra diversa, seja nos sonhos, seja mesmo no estado de vigília, tanto na luz como na obscuridade. Eu acho que a gente precisa estar preparado, um pouco mais evoluído para poder... Fazer alguma observação? Eu acho que a gente precisa estar um pouco mais evoluído, né? Porque acho que no nosso estado material, como ele diz, né? No nosso tempo aqui, a gente não tem essa condição de vê-lo, né? E aí precisaria estar um pouquinho mais evoluído. Não, existem, é como a gente estava falando, né? Olha, eu entrei online no seu computador.
Espera só um minutinho. Espera só um minutinho. Espera aí. Vocês estão me ouvindo? Sim, Sim, Estão me ouvindo, né? sim. Então, é porque eu vou falar pelo celular e vou deixar o celular falando, fica mais fácil. Na realidade, nós estamos falando sobre eles se tornarem invisíveis para nós. Né? Não necessariamente precisamos ser médiuns videntes para vermos os espíritos. Tá? É lógico que os médiuns videntes que têm a tarefa de trabalhar com isso, eles têm uma aptidão maior, mais fácil. Mas os espíritos podem se fazer visíveis para qualquer pessoa, senhora. Não há como você estava falando assim, a gente precisa de uma maior evolução, né? Precisamos estar mais expressivos para poder vê-los, né? Não, não é isso que é necessário. É necessário uma sintonia de vibração, de doação de material fluídico para que isso aconteça, tá? Então, vamos supor, o seu Elton não vê espíritos? Não, não é porque ele não está preparado. Ele não vê espíritos porque ainda não houve a necessidade de vê-los ou porque ele ainda não treinou, talvez, a sua sensibilidade para que isso possa ser observado. Ok? Tudo bem? É lógico tudo bem. que os espíritos estão à nossa volta o tempo inteiro, né? A nossa sensibilidade mediúnica, né, que a gente fala sensibilidade só, às vezes é só um sentir a presença de alguém numa sala vazia, num ambiente vazio, às vezes é um arrepio, às vezes é sentir que tem alguma coisa diferente, uma energia diferente onde nós estamos. Isso é sentir a presença da espiritualidade. Agora, vê-los, das formas. O seu material humano, né? A sua energia magnética humana, e se fazem visíveis, tá? Então não tem a ver com evolução moral. A gente sempre falou isso quando a gente estava estudando o livro dos espíritos, e vai ser muito frisado nesse estudo do livro dos médiuns, né? A mediunidade, que é a capacidade de intercâmbio, de intermediação dos mundos espiritual e material, ou a aptidão, não gosto nem de falar de capacidade, é a aptidão que todo o ser humano tem, em maior ou menor grau, de se comunicar com os espíritos, né? Independe da moralização, da evangelização da criatura, tá? Então você pode ter uma pessoa extremamente amoral e ela tem a mediunidade. É lógico, daí você deduz com simplicidade as companhias espirituais que a vão assistir, né? Então, quanto maior a moralização, melhor a qualidade de quem está perto de mim. Não só desencarnado, encarnado também. Sim. Ok? Tudo bom? Então, vamos ler a 23? Poder-se-ia dizer que é pela condensação do perispírito que o espírito se torna visível? Condensação não é a palavra, é antes uma comparação que pode ajudar-vos a fazer compreender o fenômeno que não há realmente condensação. Pela combinação dos fluidos, produz-se no perispírito uma disposição particular que não tem analogia para vós e que o torna perceptível. Então, é aquilo que eu estava falando anteriormente, né? Não é condensação. O que é? Isso. O que é a condensação? Lembra da escola? Quando a gente põe uma água para ferver,
bem simples isso. A gente põe uma água para ferver uma leiteira. E a gente põe a leiteira a hora que a água começa a ferver. A água vai ferver, vai passar do gasoso e vai chegar a encontrar com a tampa fria e vai se condensar em água líquida de novo. Isso é condensação. É a transformação de estado de uma matéria. Por isso que o Espírito está respondendo que não é condensação. Né? Na realidade, é na realidade, é uma combinação de fluidos. Né? Se combinam os fluidos para que possa haver a visibilidade do perispírito do espírito. Ok? Condensação. Então, a panela, a água está fervendo, eu ponho a tampa em cima. Quando a ferve, ela evapora. Então, ela vira um gás, vira um vapor. Né? Daí, quando encontra a tampa fria, ela condensa. Ela volta ao seu estado anterior. Então, por isso que o Espírito fala, não é condensação. Na realidade, é uma combinação de fluido que está doando muitas vezes, sem perceber, ele não precisa perceber. Tá? Do ambiente, do meio ambiente, né? Os dois, como se ele fizesse uma passasse pelo ele fica. Está cortando, Mari. Acho que você deve sair do computador e ficar só com o celular. Filho, só eu vou sair do computador, tá? Eu acho que está muito fraca a rede. Ó, está muito fraca a rede, assim fica melhor, né? Eu vou ficar só no celular mesmo, tá bom? Que daí depois só fico usando a luz branca da tela. Tudo bem? Podemos seguir? Mari, você pode repetir essa explicação? 24 e a 25? Acho que ela não está ouvindo. A Lu pediu para você repetir a explicação. Desculpa, Maria, que falhou, cortou tanto, estava tão picotada que muita coisa. Tá bom, vou repetir, tá? Eu vou repetir. Porque o Espírito, a pergunta para o Espírito, você está ouvindo agora? Está ouvindo agora? Estou. Está ouvindo agora, Lu? Estou. Eu acho que ela não está me ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Eu estou. É o seguinte, né? Se pode se dizer que é pela... Tá, ok, vou falar. Eu estou. Você está me ouvindo falar? Tá, então vamos orar lá. A pergunta é, se pode-se dizer que é pela condensação do fluido do perispírito que o espírito se torna visível? E a resposta é que não é condensação. Condensação não é o termo. Na realidade, a gente viu no estudo do Livro dos Espíritos e anteriormente eu já tinha explicado para vocês que é pela combinação dos fluidos, né? É a combinação do fluido magnético material, que é o ectoplasma, com a combinação do fluido cósmico universal, que o espírito empresta do ambiente, do universo, ele manipula e se faz visível. Por que não é condensação? Daí eu dei uma explicação do que é a condensação no fenômeno da química, para ficar fácil da gente entender por que não é a condensação. Quando a gente põe uma leiteira de água para ferver, a água ferve, evapora e vira vapor, certo? Se eu ponho uma tampa em cima, ela encontra a tampa fria e
vira gotas de água de novo. Ela se condensa. Isso é o fenômeno da condensação. A água, que era líquida, evaporou, virou vapor, encontrou um outro ambiente e voltou a condensar. Se condensou e voltou à sua a forma original. É uma mudança de estado da matéria, a nossa matéria aqui da Terra. Então, o Espírito quis dizer que condensação não é. É uma combinação de tudo. Daí eu dei um exemplo bem tolinho. É como se ele misturasse duas pastinhas, né? Virasse uma pastinha fluorescente, ele passasse em si mesmo e daí ele ficasse visível. Não sei se a Lu conseguiu pegar agora toda a explicação. Consegui sim, Mari. Muito obrigada. E nada, sempre que acontecer, tuas ordens, vamos repetir sempre. Vai você mesmo, aproveita ler então a 24 e a 25 para a gente, por favor. Ok. Os espíritos que aparecem são sempre inacessíveis ao fato e não podemos pegá-los? No estado normal de espíritos, não podemos pegá-los, como não pegamos os sonhos. Não obstante, pode impressionar o nosso tato e deixar sinais de sua presença. Podem mesmo, em alguns casos, tornar-se momentaneamente tangíveis, o que prova a existência de matéria entre eles e vós. A outra questão. Todos então, são aptos. Pode ler. Todos são aptos a ver os espíritos? Durante o sono, todos, mas não quando estão acordados. No sono, a alma vê diretamente. Quando estáis acordados, ela sofre em maior ou menor grau a influência dos órgãos. Eis porque as condições não são as mesmas nos dois casos. Então, aí a resposta até lembrando o seu Helder, né? A dúvida dele, tá vendo, seu Helder? Durante o sono, todos têm aptidão de ver. Os sonhos reais que nós temos, que tem começo, meio e fim, né? E não são aqueles sonhos malucos, sem pé nem cabeça, né? Então, nós podemos ver pessoas que já foram embora, amigos espirituais, lembrar de orientações, de estudos, de trabalhos espirituais que que a gente tenha ido fazer durante o sono. No estado de vigília, ou seja, do estado de vigília é acordado, né? A gente vai sempre ser mais ou menos influenciado pelos órgãos, ou seja, pelos nossos olhos. Por isso, muitas vezes, a observação da espiritualidade à volta ela é melhor quando nós fechamos os olhos materiais e enxergamos com os olhos da mente. Tá? Em trabalhos mediúnicos, a gente tem muito maior facilidade quando a gente fecha os olhos da matéria, porque assim a gente e aí a influência. Mas existem casos em que a visão é tão potente e ela é tão necessária para esclarecimentos naquele momento, naquela situação, que se faz visível mesmo de olhos abertos. Ok? Alguém quer falar alguma coisa? Sim, Mari, na pergunta Vamos em anterior, frente. na pergunta anterior, lá no final do parágrafo, o que prova que entre eles e vós há uma matéria, né? Na pergunta Sim. 24. Como é que é isso? Entre o espírito e a pessoa encarnada tem uma matéria. Sim, porque olha só, entre o espírito e, vamos supor, eu sou a pessoa encarnada, eu vou doar ectoplasma, ou seja, eu vou doar o meu fluido magnético humano. Isso é um fluido material, isso é uma matéria. É um fluido que muitos não veem, mas é uma matéria. O fluido cósmico universal, que o espírito vai captar
da atmosfera, do meio ambiente, e vai manipular junto com o meu ectoplasma para se fazer visível, e se fazer tangível, que é poder ser tocado, é uma matéria também, compreende? É uma matéria diferente dessa matéria da qual nós somos feitos, seu Helder, a pele, os ossos, o nosso corpo, mas é matéria. E como é matéria, ela pode impressionar momentaneamente essa matéria densa que é o nosso corpo. Então, essa é a questão da pergunta, né? Se nós podemos tocar. Algumas vezes, isso nos primórdios, né? Das manifestações físicas, visuais, na época do livro, 1864. Atualmente, hoje, já quase isso não acontece mais, porque isso foi necessário para a divulgação da existência da espiritualidade, desse intercâmbio entre os dois mundos, né? Então, eles se faziam visíveis e muitas vezes tangíveis, podiam ser tocados e se sentia o tato, ou frio, ou quente, podiam se tocar na roupa, tocar na mão daquele espírito que se estava materializado ali na frente. Momentaneamente, mas possível se tocar. Ou o contrário, o espírito a pegar no braço de uma pessoa e deixar marca. Uma marca vamos supor, pegar forte e apertar o punho de alguém e deixar uma marca avermelhada, né? Por que isso era possível? Porque entre eles a matéria. O espírito é uma matéria. O fluido cósmico universal é um tipo de matéria. O meu ectoplasma é um tipo de matéria. Compreende? Não é a matéria essa densa que nós vemos com os olhos da carne, mas é uma matéria. Ok? Hoje em dia, essas manifestações já dificilmente acontecem, né? As visuais acontecem muito, mas com os olhos da mente. Muito, dificilmente elas acontecem com os olhos da carne, né? Tipo, essa não é tangibilidade, essa materialização física, né? Há um distúrbio muito grande de força por parte do espírito, né? De muita energia, de muito fluido para que isso aconteça. Quem via muito assim, com muita perfeição, era o Chico Xavier, né? Que ele disse que quase que ele não distinguia quem era encarnado e quem não era, porque ele via os desencarnados como ele via a nós, né? As médiuns que têm evidência, por exemplo, as oportunidades que tive de visualizar a espiritualidade, eu vejo com os olhos da mente. Então, eu sei que é espiritualidade. Entendeu? Tudo bem? Podemos seguir? Vamos lá? Acho que a Magda tinha levantado a mão, né? Magda, é que eu não estou vendo as mãos levantarem. Então, se alguém quer falar, abre o microfone. Não precisa mais. Obrigada. Não? Então, vamos falar. Magda, pode ler. Não? Pode ler, então, a 26 para mim e a 27? Leio. Para mim, não, para nós. Eu sempre me canso. 26. A que se deve a faculdade de ver os espíritos durante a vigília? Acordado, né? Essa faculdade depende da organização. Isso. Essa faculdade depende da organização. É devida à maior ou menor facilidade que tem o fluido do vidente de se combinar com o do espírito. Assim, não basta que o espírito queira mostrar-se, é preciso ainda que encontre na pessoa a quem se quer mostrar a necessária aptidão. Essa faculdade pode desenvolver-se pelo exercício? Pode, como todas as outras, mas é uma daquelas que melhor será aguardar o desenvolvimento natural do que provocá-lo, a fim de não superexcitar a imaginação. A visão permanente e geral dos espíritos é excepcional e não se dá nas condições normais do homem.
Quer falar alguma coisa a respeito? Alguém quer perguntar? Ou seja, não basta que o espírito queira mostrar-se. É preciso que o médium presente, que vai doar o fluido para essa operação, esteja, tenha a aptidão necessária para esse efeito. Senão, não acontece. Ele não precisa estar consciente que ele vai fazer essa doação. Isso aí a gente já conversou, tá? Mas ele tem a aptidão. Por isso que ele fala, depende da organização física. É um exercício que pode ter uma faculdade que pode se desenvolver pelo exercício, sim, mas nunca forçadamente. Sempre espontaneamente. Deixar acontecer naturalmente. Quando ela começar a acontecer, e daí, então, a gente faz a educação, que a gente chama, né? Faz o treinamento para que ela aconteça no lugar e na hora devidos, com a devida proteção, e lógico que o médium cuidando da sua moralização também, para estar sempre assistido o melhor possível nessa tarefa. Tá? Adver os espíritos em geral e permanentemente é uma faculdade excepcional, ou seja, ninguém fica vendo os espíritos o tempo todo, permanentemente, 24 horas. Isso é muito excepcional. Por isso que a gente fala, em ocasiões específicas, em que essa visão é interessante, ela vai contribuir para aquele esclarecimento. Então, é assinado um médium que tenha aptidão no momento para aquele exercício, e daí ela acontece. Vocês compreendem? Não é que a pessoa, ela é vidente, então ela vê 24 horas por dia, o tempo todo. Onde ela está vendo. Não. Isso isso é muito difícil. Isso não acontece. Ok? Pode ler a 27, Magda, por favor? 27. Pode provocar-se a aparição dos espíritos? Pode-se, algumas vezes, mas muito raramente. Quase sempre ela é espontânea. Para tanto, é preciso ser-se dotado de uma faculdade especial. Então, é sempre espontânea. A gente sempre escutou, né? O telefone toca de lá para cá, né? Para ser espontânea e natural, ela vai obedecer a determinadas regras da espiritualidade, a determinados motivos que não nos cabem saber. Então, não adianta só porque eu quero, porque nós queremos, nós vamos nos reunir, vamos pedir. Não é assim que funciona, tá? A aparição é quase sempre espontânea. Para que alguém veja, precisa ser dotado de uma faculdade especial. Eu não gosto muito dessa expressão, né? Faculdade especial. Eu acho que assim, é mais fácil dizer de uma faculdade de observação, né? De que ele esteja preparado, tenha essa aptidão para essa tarefa. Simples. Tudo bem? Alguém quer falar alguma coisa? Podemos ir em frente? Mari, posso só, não sei se tem a ver Pode falar, Silvério. a questão que eu vou colocar, mas é assim, eu fiquei imaginando, né, quando você disse que não se vê 24 horas, tal, as pessoas que porventura elas têm eu sempre sei. sei lá, esquizofrenia, por exemplo, né? Ela às vezes ela vê e tem voz de comando, né? A voz diz a ela o que ela tem que fazer. E ela está em constante diálogo com esse ser invisível, né? Então, e às vezes a duração é longa nesse sentido. Tem aí... é esse ponto que eu ia tocar. Tem um fundo de mediúnico. A gente sabe que toda doença, todo transtorno mental tem um fundo mediúnico. Mas não necessariamente todo fundo mediúnico levaria a um transtorno mental.
vice-versa não é verdade. Por exemplo, no exemplo que você deu da esquizofrenia, nos surtos, né? Porque a gente sabe que o esquizofrênico, eu não sou letrada nisso, o senhor tem muito mais gabarito para confirmar isso que eu. No surto, né, quando o esquizofrênico está no surto, ele ouve e ele diz que vê o tempo todo, né? Um ser ou vários seres, ou normalmente muito mais fortemente, são vozes, né? Vozes imperativas, que o comando, né? Que determinam, vozes imperativas que falam, faça isso, faça aquilo. É muito mais vozes do que visões, mas tem muita visão também. Mas elas não são visões o tempo inteiro, às 24 horas do dia, mesmo que ele esteja em surto. Ele entra num surto, ele tem, vamos supor, 2, 3 horas de surto, daí há uma calmaria, ou 6 horas há uma calmaria, isso passa, ele pode voltar depois do surto de novo, intermitente, não é assim? Então, é a mesma coisa, é isso que a gente está falando. Ninguém fica permanentemente o tempo inteiro em visibilidade, em visão clara e límpida com a espiritualidade. Isso é impossível. Porque é um dispêndio de energia muito grande. Que, na realidade, o que acontece com o esquizofrênico é que o canal de comunicação dele está todo aberto, todo desregulado. Como um botão, um dial que não tem controle, ele está aberto. E daí entra nesse dial, nessa faixa de onda, tudo, quem quiser. É a festa do Lelê, entendeu? E normalmente entram espíritos dominadores, espíritos que querem dominar. Logicamente não tem luz, não tem esclarecimento, não tem evolução moral, né? Então, por isso os comandos, faça isso, não faça aquilo, olha, faça isso, senão ele vai te matar, faça aquilo, senão ele vai fazer isso, não é? Esses são os surtos dos esquizofrênicos. Às vezes, as próprias visões são alucinações provocadas pelos próprios espíritos que estão dominando aquela criatura no momento do surto. Mas nem assim o espírito consegue fazer que isso ocorra 24 horas. Eu não sei se eu me fiz entender. Sim, sim, tranquilo, legal. O senhor tem muito mais gabarito que eu como psicólogo, né? Ou como estudante de psicologia, não sei, pela sua experiência de tempo. O Geraldo levantou a mão, queria que ele dissesse qual é a pergunta. Fui eu. Edna, oi, pode falar. É assim, né? É a questão da afinidade. Vocês dois aparecem. Não, bem, Sim, lógico. é a questão da afinidade. Uma pessoa Até o esquizofrênica, ela está ele tem afinidade ela com tem... alguns grupos, né? Entendeu? Como a gente tem afinidade com quem nos cerca, tanto material como espiritual. Né? Então, por isso que a gente precisa prestar atenção, né? Eles sofrem esses surtos porque eles se afinizam e têm é uma doença que a gente pode chamar, uma doença da alma, né? É uma doença que eles têm que eles não conseguem se livrar disso. Né? E Jesus fazia muito... No próprio desequilíbrio, sim. Vamos falar assim, bem... pelo próprio desequilíbrio do funcionamento da mente deles, né? Eles se tornam vítimas dessas subjugações, né? Pode falar, Edna. Não, já falei, era só isso, que era a questão da afinidade, que é extremamente importante, porque tudo é afinidade. A gente tem o perispírito da gente com afinidade para este planeta. Quando a gente mudar de planeta, ele vai ser modificado. E assim sucessivamente. Exatamente. Então, por que é tão importante que a gente sempre fala para as pessoas que vão procurar ajuda na casa espírita para fazer os tratamentos, para se reequilibrar? Então, o tratamento basicamente é se reequilibrar e fazer evangelho no lar e conhecer a doutrina. Porque a pessoa precisa se evangelizar, ela precisa se transformar como pessoa, ela precisa equilibrar
o ambiente vibratório da casa dela e ela precisa se equilibrar interiormente. Então, os passes vão fazer nada mais do que isso. Vão alinhar os chakras dela, os centros de força, vão fazer eles funcionarem em consonância uns com os outros, e daí ela vai adquirir um equilíbrio melhor para ela poder se proteger melhor das vibrações que não são condizentes a ela, não chegarem até ela. Agora, se ela não faz a parte dela, tratamento nenhum faz efeito. Entende? Se não fizer essas 3 coisas, com vontade, com afinco, não adianta, não vai fazer efeito. Porque ela vai estar sempre com o canal aberto. Por isso que é tão difícil, somente com tratamento espiritual, você tratar distúrbios mentais. Você precisa da medicação halógena, né? Os alopatas, né? Não é alopática. As drogas, as químicas, para cortar a ligação do cérebro material temporariamente da mente, entendeu? Para não haver essa ligação. Por isso que precisa dos comprimidos. No caso de transtornos mentais graves, né? Tudo bem? Podemos seguir? Então, é a 28, né? Isso. Quem está mais participando aqui? Eu não consigo ver todo mundo. Está todo mundo pequenininho. Deixa eu ver quem está aqui. Débora, você pode ler para mim a 28? E a 29? Ixi, é enorme. Obrigada. 28. Pode os espíritos tornar-se visíveis sobre outra aparência que não a da forma humana? A humana é a forma normal. O espírito pode variar-lhe a aparência, mas sempre do tipo humano. Não pode manifestar-se sob a forma de chama? Podem produzir chamas, clarões, como todos os outros efeitos, para atestar sua presença, mas não são os próprios espíritos que assim aparecem. A chama não passa, muitas vezes, de uma miragem ou de uma emanação do perispírito. Em todo caso, nunca é mais do que uma parcela deste. O perispírito não se mostra integralmente nas visões. É como ele fala, né? Alguém quer uma? Ele pode aparecer de diversas assim, forma humana, mas sempre na forma humana. Né? É autoexplicativa, né, a resposta. Eu vi várias. Tudo bem. Pode seguir. 29. Que se deve pensar da crença que atribui os fogos fatos à presença de almas ou espíritos? Superstição. Isso é boa, hein? Superstição, produzida pela ignorância. Bem conhecida é a causa física dos fogos fatos. A chama azul, que segundo... Vamos lá. Espera um pouquinho. Espera um minutinho. Primeiro vamos falar de fogo fato. O que é um fogo fato? Edna, você sabe? Sim, é uma luz brilhante que se desprende dos túmulos. Quando, por exemplo, a pessoa Normalmente né? Uma cor verde azulada. Na verdade, é uma reação química, né? Porque o corpo está apodrecendo, né? E forma gases. E aquilo, como é à noite, aquilo aparece em cima do túmulo. Daí, as pessoas acharem que aquilo era os fantasmas e todo mundo tem medo de ir no cemitério. Entendeu? É isso. Né? À noite. Na realidade, é como se fosse, igual o metano que pega fogo nos lixões, tá? Exatamente. É a mesma coisa. Antigamente,
os túmulos eram. Agora já não é mais assim, porque agora Sim. tem carneira, que é feita cimento, concreto, vedado com concreto. Então, não, é muito difícil a Sim. possibilidade disso acontecer. Mas antigamente, até aqui no interior, é assim hoje, os caixões eram colocados diretamente na terra, Sim. cobertos com terra. E por cima se faziam uns túmulos de pedra ou de mármore e tal. Aí há um escapamento de um gás originário da decomposição do corpo. E esse gás podia entrar em combustão espontânea, Isso, como acontece exatamente. nos lixões. Passe em frente Exatamente. no lixão ali na Bandeirantes ou na Anhanguera, em São Paulo, que vocês vão ver. Tem um monte de chaminézinho de fogo, né? Sim. Então as pessoas achavam que isso era o espírito que estava saindo Sim. do túmulo de noite e Nada a andar. ver, né? O fato não tem nada a ver, é uma reação química. Pronto, Débora, agora pode ler a letra A, por favor. A chama azul que, segundo dizem, apareceu sobre a cabeça de Servus Túlios quando menino, é uma fábula ou foi real? Era real e produzida por um espírito familiar, que desse modo dava um aviso à mãe do menino. Médium vidente, essa mãe percebeu uma irradiação do espírito protetor do seu filho. Assim como os médiuns escreventes não escrevem todos a mesma coisa, também os médiuns videntes não é em todos do mesmo grau de vidência. Ao passo que aquela mãe viu apenas uma chama, outro médium teria podido ver o próprio corpo do espírito. Ok? Tá? Então, cada um vê de uma maneira específica. Em trabalhos mediúnicos com médiuns que têm a aptidão da vidência, né, é muito comum a mesma visão ser vista de formas diferentes por médiuns. As visões se complementam. Tipo, eu vi um ser muito grande que entrou pela porta, ele tinha altura e até o teto. Aí outro, não, era um ser muito grande, tinha uma luz bem azul. O outro, parecia aquele pessoal do Avatar, todo mundo de azul. Vocês entenderam? Cada um viu uma coisa diferente, mas no fundo se complementavam, era a mesma coisa. Ok? Alguém quer comentar alguma coisa? Vamos para o item 30. Lucineide, você pode ler para a gente? A pergunta 30, acho que é a última. É a última. Os espíritos podem se apresentar com a forma de animais? Isto pode acontecer, mas são sempre espíritos inferiores os que tomam essas aparências. Mas seriam sempre e em todos os casos aparências passageiras, pois seria absurdo acreditar que um animal pudesse ser a encarnação de um espírito. Os animais são sempre animais e nada mais do que isso. Aí vem a nota do Kardec. Somente a superstição pode levar a crer que certos animais são encarnações de espíritos. É necessário ter uma imaginação muito condescendente ou muito impressionável para ver algo de sobrenatural nas atitudes, às vezes um pouco estranhas que eles tomam. Mas o medo frequentemente faz ver aquilo que não existe. Aliás, o temor nem sempre é a fonte dessa ideia. Conhecemos uma senhora, por sinal muito inteligente, que estimava demais um gato preto, acreditando que ele possuía uma natureza superanimal. Nunca, entretanto, ouvira falar de espiritismo.
se o tivesse conhecido, compreenderia o ridículo da causa de sua predileção, pois a doutrina lhe provaria a impossibilidade dessa metamorfose. Ok? Isso explica muita coisa, né? A doutrina espírita, veja bem, que fique bem claro, porque existem outras crenças, várias delas, que acreditam sim ser possível. Nós estudamos no Livro dos Espíritos a sequência natural de evolução da centelha divina, vocês lembram disso, né? Que nós fomos criados centelhas divinas, descemos até a materialidade, passamos por todos os reinos, o mineral, o vegetal, o animal, até aí não existe perispírito. Aí vamos para o plano astral superior, onde é confeccionado pelos espíritos construtores o nosso perispírito, e daí sim nós vimos para o mundo nominal. Aí sim passamos a ser chamados de espíritos, tá? Então, um animal não reencarna como ser humano, nem vice-versa. A metempsicose, que faz parte de algumas crenças do hinduísmo, né, acredita que o humano pode reencarnar no animal. Os hindus têm as vacas sagradas, os macacos como sagrados, os animais em si como seres sagrados. Eles acreditam que os nossos entes queridos podem reencarnar em animais. Mas a doutrina espírita acredita na reencarnação, assim eles também acreditam na reencarnação, mas não nessa suposição, né? Nosso entendimento, nós vamos estudar isso detalhadamente no livro A Gênese, vai ficar com muito mais profundidade, porque nós vamos estudar uma comparação muito didática entre a Gênese de Moisés, a Gênese material, né, da vida humana, e a Gênese do Espírito. Aí nós vamos perceber como é que funciona tudo isso. Apesar de a gente já ter falado sobre isso no Livro dos Espíritos, né? Tudo bem? Então, ele pode aparecer como um animal? Pode. Mas ele já disse logo na primeira fase, não é um espírito evoluído, né? Senão ele apareceria na forma humana, né? Na forma humanoide. Muitas vezes o objetivo dele se mostrar como um animal é para quê? Para assustar, né? Para conseguir alguma coisa que não é de boa intenção. Então, essa aparência é sempre momentânea, porque demanda muita energia, gente, é muito esforço. Ok? Perguntas, porque faltam 3 minutos. E a gente não vai continuar, porque a partir da semana que vem, nós vamos entrar no ensaio teórico sobre as aparições. É muito legal, tá? Porque nesse ensaio teórico são somente constatações, né? É sobre as teorias. Então, juntou tudo e deu um resumão para a gente do que foi, vai dar um resumão para a gente do que a gente viu até agora, tá? É muito interessante. Semana que vem a gente entra nele, que é o item 101. Nós estamos avançados, hein? Estou gostando de ver, Questões? Edna, quer falar alguma coisa? Não, tá tudo, eu acho que está muito claro, né? Eu acho, né? Mari, eu queria só Claro, mesmo. uma... Pois não. Na questão 27, ficou claro que você tem que ter uma faculdade não especial, específica, para poder provocar as aparições. Gostei mais dessa palavra. Isso. Isso. Mas ele diz que pode algumas vezes acontecer. Então, se alguém pode daqui chamar, não, olha, vem um espírito específico, e ele viria um específico. Por exemplo, sim, exatamente. Vamos lá, por exemplo. Estamos reunidos todos num trabalho mediúnico, por exemplo,
tá? Vamos fazer uma reunião numa casa espírita, os médiuns estão reunidos e é evocado é chamado, tá? É evocado um espírito determinado para que ele venha na reunião, porque é preciso fazer alguma coisa, uma conversa, uma pergunta, e que, se seja possível, por favor, ele se faça visível a todos. Tá? Isso é uma evocação e um pedido para que ele se torne visível. Se isso for possível, se houver médiuns dotados da aptidão de doação do ectoplasma, ele vai se tornar visível. Desde que o fim seja lícito, seja objetivo e seja seja útil. Só para matar a vontadezinha de alguém que quer ver alguém que faleceu, ver se a pessoa está lá do outro lado, isso é bobagem, entendeu? Às vezes é possível. Atualmente, eu acho que, olha, eu tenho mais de 35 anos de doutrina espírita, eu nunca vi uma evocação pedindo para o espírito se fazer visível. A gente pede para ele estar presente. Né? Ele estando presente, ou seja, em perispírito, mesmo na nossa presença que não seja visível, a gente já agradece sobremaneira que ele possa estar nos assistindo ali, não é? A gente já fica extremamente feliz. Agora, ainda pedir que ele se mostre visível, né? Eu nunca presenciei um fato desse. Talvez, nessa época da confecção do Livro dos Médiuns, possa ter acontecido, tá? Então, eu gostei do que você falou. Uma faculdade específica, nada de faculdade especial, porque nós não somos especiais, nós somos todos iguais, né? Uns com mais aptidão, outros com aptidão menos afiada, mas todos nós temos essa possibilidade. Então, não sei se eu te respondi, mas é nesse aspecto que a gente diz que o telefone só toca de lá para cá. Eu posso evocá-lo, eu chamo, eu peço. Se vai acontecer ou não é outra história. Tudo bem? Ficou claro assim? Ok, então. Perfeito. Podemos encerrar mais alguma dúvida? O Júlio quer perguntar. Por favor, pode perguntar. Não é bem uma pergunta. O meu tio, ele teve uma aparição, né? Porque ele estava sofrendo várias tormentas familiares. É aquele negócio, né? Quando alguém deixa algum bem, os familiares começaram, de uma certa forma, a atacar ele, né? O meu tio, ele né? Ele é gêmeo idêntico, só que ele foi separado quando nasceu, você entendeu? Aí quando o pai dele morreu, né? Os pais, ele tinha direito na herança, né? Aí ele teve uma aparição no espelho. Ele viu o pai assim envolto numa fumaça, né? Ele explicando, e o pai querendo falar alguma coisa, só que ele não conseguia entender aquela situação toda, né? Você entendeu? Ele é família católica, né? Apenas estou relatando que realmente ele não tinha uma faculdade, mas o espírito veio querendo trazer uma mensagem, mas ele não ouvia o que era, né? Mas então ele relatou isso. Ele não conseguiu compreender o que o espírito queria comunicar, mas que ele pôde doar o ectoplasma dele para que o evento acontecesse. Ele pôde doar, sim. Né? Sim. Se ele tivesse uma pessoa ao lado dele no momento que entendesse da doutrina espírita, poderia ter feito um intercâmbio e ter ouvido o que o espírito queria ter dito para ele, no caso, o pai dele, né? Ele teria servido de intérprete, por exemplo, né? Como ele não tinha, então ele não compreendeu, mas que ele foi o médium doador de ectoplasma, ele tinha a aptidão. Você entendeu? Por isso que eu falei no início, mesmo inconsciente, se a pessoa tiver a capacidade de doação do fluido magnético animal, ela vai contribuir para o fenômeno, mesmo que ela não saiba do que está acontecendo. Muito interessante, Júlio. Obrigada pela
pela contribuição. Não, o que é Tudo bem, isso? crianças? Podemos encerrar, então? Edna, por favor, encerra para a gente, querido. Sim. Então, nós agradecemos pela aula de hoje, por todas as questões que surgiram, que vai fazendo a gente se esclarecer. Tem muita gente que tem medo, isso, até entre nós espíritas, eu conheço gente que ainda tem medo de muita coisa, e isso vai esclarecendo as nossas dúvidas, e isso é muito bom. Então, nós agradecemos a Deus por isso, por tudo que foi discutido hoje, que tenha sido de esclarecimento de todos os que estão aqui presentes fisicamente, e há muitos invisíveis conosco também. Te agradecemos, Pai, humildemente por todos os ensinamentos desta noite. Então, a gente aproveita agora que a gente recebeu bastante, nós vamos doar, vibrando pela paz do universo, por todas as moradas da casa do Pai, pela humanidade da qual nós fazemos parte, que anda tão estressada, tão ansiosa, tão deprimida também. Que a gente deseje sempre amor e que a gente jamais acredite que o mal está dominando o mundo, porque o mal não poderia ser maior que Deus, que é o bem. Então, que a gente tenha fé, tenha esperança, então vibramos por nós, para que a gente tenha fé, tenha esperança, porque Deus está no controle. Por todos os que estão doentes, cada um tem a sua situação, tem o seu motivo, e nós pedimos humildemente a Deus que ampare essas pessoas que estão muito doentes, as pessoas que estão jogadas nas ruas, e que são muitos, as pessoas que estão desesperadas porque perderam seus empregos num momento muito difícil, que todos, e nós sabemos que Deus ampara a todos, que eles recebam esta onda de amor que a gente está enviando agora, para que tudo se acalme, se equilibre, e que eles encontrem, mesmo nestes momentos de tanta dor, a luz da esperança, porque tudo passa, como Maria de Nazaré nos disse. Que a gente possa ajudar mais, que a gente possa ser menos ansiosos e menos... que a gente não revide nenhum problema, que é para a gente não complicar mais ainda o psiquismo da Terra, que anda muito conturbado. Que a gente fique em paz, que é só tendo paz é que a gente pode distribuir a paz. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Boa Obrigada, noite. Edna. Boa noite. Obrigada.